Olá, queridos estudantes do primeiro ano A, B, C, D. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, nossa aula de hoje vai ser sobre a Grécia Antiga, o cidadão e o Estado. Vamos ver também um pouco sobre a definição do termo cidadania, né? E também vamos ver como estavam configurados os escravos na Grécia Antiga. Vamos lá. Na Grécia Antiga, o conceito de cidadania estava relacionado a uma minoria da população. Então, não eram todos ali das sociedades gregas, né, que eram considerados cidadãos, né? Apenas homens e ricos eram considerados cidadãos. Mulheres, jovens, imigrantes ou mesmo os escravos não eram considerados como cidadãos. Nessa época, só eram considerados cidadãos os homens com mais de 21 anos que fossem atenienses e filhos de pais atenienses. Na Grécia, a cidadania era exercida diretamente pelo cidadão, que tinha o direito de propor e aprovar as leis. Não existia o termo cidadã, tá, gente? Eram cidadãos, homens, ricos, intelectuais. Só esses eram considerados cidadãos. Nesse contexto, os cidadãos tinham condições de opinar sobre a rotina da sociedade, sobre a política, sobre a economia. Por causa do poder concedido ao cidadão na Grécia Antiga, poucas pessoas tinham esses status. O pequeno e seleto grupo de cidadãos eram formado principalmente por proprietários de terras. Comerciantes, artesãos, mulheres, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos, como eu acabei de dizer a vocês. Assim, estes grupos não tinham direitos políticos e participação nas decisões da comunidade. Para os gregos, a cidadania era um bem inestimável. Para eles, os cidadãos eram todos aqueles que tivessem condições de opinar sobre os rumos da sociedade. No caso, apenas os homens. Mas a definição do termo cidadania é interessante porque também nós vamos fazer uma análise sobre a cidadania hoje. Nós estamos estudando sobre cidadania na antiguidade e hoje. Será que todos exercem o papel de cidadão? Mas afinal de contas, o que é ser cidadão? Cabe a vocês pesquisarem e analisarem bem a prática da cidadania no nosso meio. Vamos lá. A cidadania, ela é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Essa expressão vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Olha que o cidadão está alinhado à prática dentro das cidades, das chamadas polis gregas, né? Mas nem todos eram cidadãos, né? Nem todos tinham esse título de cidadão. Antigamente, cidadão era aquele que fazia parte da cidade, tendo direitos e deveres por nela habitar. Atualmente, esse conceito extrapola os limites urbanos, podendo ser compreendido no espaço rural também, tá? A expressão de cidadania frequentemente está associada ao campo do direito, em que existe uma série de legislações voltadas para os direitos e deveres que o cidadão possui. Entre os deveres destaca-se o voto eleitoral, por exemplo, né? É uma pena, porque basicamente o exercício da cidadania hoje só está na ação do voto, o que não deveria ser, né? A cobrança pelas ações, pela melhoria do espaço público, pela melhoria das condições de saúde, de segurança, de educação, a cobrança direta do cidadão faz com que o exercício da cidadania se fortaleça de verdade, né? Não apenas só votar de 4 em 4 anos, né? Tá errado. O zelo pelo espaço e o cumprimento das leis, né, são aspectos aí da cidadania. Entre os direitos estão associados aos direitos, né? Entre os direitos destaca-se o de ir e vir, bem como de ter acesso à saúde, moradia, alimentação e educação. O conceito de cidadania também está relacionado à nacionalidade do indivíduo, isto é, a legalidade de sua permanência em um determinado território administrado por um Estado nacional. Fala-se, por exemplo, de cidadania brasileira, cidadania portuguesa e cidadania americana. Em casos de descumprimento aos deveres, o indivíduo poderá ter parte de sua cidadania cassada, a exemplo de presidiários que possuem o direito de votar vetado
entre outras limitações impostas pela lei penal. E as concepções hoje de cidadania, né? Como é que a gente pode definir a cidadania hoje, né? Será que somos todos cidadãos e, na prática, será que isso ocorre? Em outras palavras, sobre o benefício do uso do espaço entre os nossos direitos, né? Somos sim todos cidadãos. Principalmente porque a Constituição, para quem não sabe o que é a Constituição, é a lei maior do Estado, né? Ela garante isso. Mas, infelizmente, nem todos sabem dos seus direitos, nem todos cumprem os seus direitos ou mesmo os seus deveres, né? Existem muitos indivíduos que legalmente possuem cidadania, mas que não dispõem de condições sociais, estruturais e materiais para exercê-la. Principalmente a falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento faz com que nós deixemos a nossa posição de cidadão, né? A gente não cobra, não sabe cobrar, não sabe buscar o que é melhor para as sociedades. Isso acaba sendo um problema, porque não é só uma pessoa, são várias pessoas, e isso acaba que acarretando sérios problemas para as nossas sociedades, tá? Parece bobagem, mas é algo muito sério. Existem muitos autores no âmbito da filosofia e das ciências sociais, como Henri Lefebvre, Theodor Adorno e muitos outros que se portam de maneira crítica sobre a pretensa ideia de que todos os indivíduos são cidadãos. Primeiramente, muitos são excluídos socialmente em função da desigualdade gerada pelo sistema capitalista de produção, né? Nem todos acompanham esse sistema, né? Por isso que existe pobre e rico, tá? E mais pobre do que rico, né? Em segundo lugar, ocorre muitas vezes a reificação, isto é, a coisificação, a transformação do ser em mercadoria, né? Da figura do cidadão na sociedade contemporânea. Porém, é um cidadão frouxo, né? Que não consegue cobrar, que não consegue exercer o seu papel de cobrador do Estado para a melhoria da sua vida, para a melhoria da saúde, do transporte, das estradas, da segurança pública, da educação, da alimentação, né? Isso acaba gerando problemas. O geógrafo Milton Santos, em sua obra O Espaço Cidadão, afirma que, em lugar do cidadão, formou-se um consumidor que aceita ser chamado de usuário, ou seja, o processo de produção e reprodução capitalista transformou o indivíduo em consumidor e as relações de cidadania em disputas pelo espaço da cidade. Geralmente apontamos o lado positivo da civilização grega, destacando o desenvolvimento cultural, político e econômico, que nós vamos ver mais à frente. A Grécia Antiga é o berço da democracia, né? O que é democracia, professor? Já expliquei tanto isso na sala de aula, lá no comecinho, né? Naqueles dias que a gente passou juntos na sala, né? Demo, povo, cracia, governo, né? O governo do povo, na prática, será que isso existe? É uma pergunta que vocês sabem muito bem a resposta. Das Olimpíadas e da filosofia, né? A Grécia deixou esse legado para a gente. Porém, esta mesma sociedade que gerou toda esta riqueza cultural utilizou para diversos fins a mão de obra escrava, e é justamente o que nós vamos ver agora para encerrar, como estava caracterizado a escravidão na antiguidade. Na Grécia Antiga, uma pessoa tornava-se escrava de diversas formas. Prestem atenção. A mais comum era através da captura em guerras. Várias cidades gregas transformavam o prisioneiro em escravo. Estes eram vendidos como mercadorias para famílias ou produtos rurais. Em Esparta, por exemplo, cidade voltada para as guerras, o número de escravos era tão grande que a lei permitia aos soldados em formação manterem os escravos nas ruas. Além de ser uma forma de treinar o futuro soldado, controlava o excesso de escravos na cidade, o que era um fator de risco de revoltas. Em algumas cidades-estado, para quem não sabe o que eram cidades-estados, eram cidades independentes, né, chamadas de cidades autônomas, que se autogovernavam, gregas, havia a escravidão por dívida, né? Se o cara devesse a um outro cara, acabava se tornando um escravo, né? Ou seja, uma pessoa devia um valor para outra e, como não podia pagar, transformava-se em escrava do credor por um determinado tempo ou até pagar suas dívidas ou até a morte. Em Atenas, esse tipo de escravidão foi extinto somente no século 6 a.C., após as reformas sociais promovidas por um legislador chamado Solon. A mão de obra escrava era a base da economia da Grécia Antiga.
Os trabalhadores manuais, principalmente os pesados, eram rejeitados pelos cidadãos gregos. O grande filósofo grego Platão demonstrou essa visão. É próprio de um homem bem-nascido desprezar o trabalho. Olha aí, tá vendo? Esse bem-nascido eram as pessoas que tinham uma grande posição aquisitiva, né? Então era próprio de um homem bem sabido, bem-nascido, aliás, né? Desprezar o trabalho. Logo, os cidadãos gregos valorizavam apenas as atividades intelectuais, artísticas e políticas. Os trabalhos nos campos, nas minas de minérios, nas olarias e na construção civil, por exemplo, eram executados por escravos. A mão de obra escrava também era muito utilizada no meio doméstico. Eles faziam os serviços de limpeza, preparavam a alimentação e até cuidavam dos filhos de seus proprietários. Estes escravos que atuavam dentro do lar possuíam uma condição de vida muito melhor do que aqueles que exerciam funções fora dos ambientes, fora do lar, né? Fora dos ambientes das casas, tá? Ok, pessoal? Esse foi o nosso assunto de hoje, foi nossa aula de hoje. Eu espero que todos vocês tenham prestado bem atenção e que qualquer coisinha façam uma revisão desse vídeo, tá? Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição para responder as perguntas. Um abraço saudoso para vocês. Se cuidem, orem para que tudo volte ao normal e até a próxima, pessoal. Abraço.